Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste aqui na tribuna, Vereadora quem nos Paula, assiste pela TV Câmara. Pois não, vereador Périco. Obrigado, vereadora Paula. Eu só gostaria aqui de pegar como gancho o que o colega Frisso relatou anteriormente sobre o que o nosso amigo Saul trouxe aqui, que é mais uma entidade que o município pede à área, dizendo que tem um projeto na qual nós até o momento não vimos, por exemplo, nenhum projeto nas réplicas da Festa da Uva, que quando tudo também foi pedido e que nos foi colocado que tinha um projeto de ocupação e até hoje as casas estão completamente fechadas. A casa da RBS, que pagava aluguel, também está lá inoperante e tantas outras, e pegaram até a cancha de bocha, que também não é mais utilizada, e agora, além de todas as associações de bairro, agora também a da Associação Umbanda. Então, realmente, é uma falta de bom senso e de consideração. Falar que tem projeto, então, antes de tomar, apresente o projeto e diga, aqui nós faremos tal ação, tal comunidade, UBS, mas por que pedir anteriormente se você só diz que tem projeto e não apresenta a comunidade? Então, obrigado, vereadora Paula, mas eu gostaria de colocar isso porque é mais uma atitude sem conversar anteriormente. Obrigado. Ok, vereador. Bem, eu sigo aqui neste espaço falando de crianças. A vereadora Gladys estava falando sobre as crianças que estão fora da escola. E nós precisamos, sim, estar muito atento, de todas as formas, muito atentos, todos nós, aos nossos jovens. Eu quero saudar a presença aqui do Paulo Inda, que é do Conselho Tutelar. Nós estivemos reunidos essa semana falando sobre crianças e adolescentes, crianças e álcool, né? É um grupo de trabalho que vem trabalhando já no seu terceiro encontro, que eu tive a grata satisfação de participar. E naquele momento, então, sinalizei a ele que estaria falando hoje aqui sobre bullying. Enquanto tudo que nós tratamos hoje aqui está acontecendo, né? A greve dos caminhoneiros, a falta de gasolina, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos, netos, sobrinhos, estão nas escolas. E é um assunto que não é novo, e que vem se agravando, que é a situação do bullying. Nós temos um comitê de prevenção ao suicídio, e lá nós temos os dados que têm aumentado. Do ano de 2016 para 2017, aumentaram as tentativas de suicídio e aumentou a faixa de tentativas de suicídio na adolescência. A gente veio falando tempos atrás da questão da automutilação, hoje se fala menos, mas isso continua acontecendo. Tivemos a informação também no comitê, porque nós temos representantes da academia, e que é onde os estagiários estão nas UBSs. E, com grata satisfação, identifiquei, né, que esse assunto tem pesquisa realizada aqui pela nossa Universidade de Caxias do Sul. Uma foi realizada em 2011 e, recentemente, atualizada. Então, temos uma pesquisa de 10 cidades. É a situação pesquisada a respeito do bullying em 10 cidades da Serra Gaúcha. Nós temos um vídeo, inclusive o coordenador do curso de Educação Física, que essa pesquisa já está relatada no Jornal de Pediatria, estaria aqui conosco hoje, não pôde estar por compromissos. Então, eu quero apresentar para vocês a pesquisa e depois nós teceremos algumas considerações e ações que estamos propondo para lidar com essa grave situação. Porque quando a gente fala de bullying, nós estamos falando de violência juvenil. Né? A gente viu recentemente esse caso nos Estados Unidos de um jovem que matou vários outros jovens, ele se considerava vítima de bullying. Então, tanto a vítima de bullying quanto o agressor precisam de cuidados.
porque o agressor ele se torna uma pessoa violenta se ele não é trabalhado, e quem é vítima, o índice de depressão é uma coisa bem significativa. Então, o vídeo tem ao redor de 7 minutos, é bem interessante, nós vamos colocar, e depois eu teço, então, as considerações. Pode colocar, por favor. Mundial dos meninos estarem mais envolvidos em atos de bullying. Pode estar relacionado com a questão dos meninos se envolverem mais em bullying do tipo físico, por exemplo, brigas, lutas, e as meninas mais no bullying do tipo verbal, emocional. Nós avaliamos 10 cidades aqui da Serra Gaúcha, entre elas Caxias, Bento, Farroupilha, São Marcos, Garibaldi. A faixa etária dos escolares é entre 11 e 14 anos, de todas as cidades, a mesma faixa etária. E no total nós avaliamos 5.032 estudantes de escolas públicas. Os dois locais com maior acometimento são o pátio da escola e a sala de aula. A gente acredita que o maior acontecimento ele está relacionado com a maior aglomeração de pessoas, né? E com o maior tempo de permanência nesses locais. Então, as crianças ficam mais tempo na sala de aula, obviamente, porque elas estão estudando, e quando elas não estão estudando, elas estão no pátio. Mas isso acontece sempre sob a supervisão de alguém. Pode ser que os professores ou não estejam identificando, ou os alunos realmente não reconheçam que o professor esteja atuando nessa questão. Os hábitos sedentários. Essa é uma questão bem importante. Eles estão associados com as vítimas e com os agressores. Hábito sedentário nós avaliamos como o tempo que as crianças permaneciam ou em frente à televisão, videogame ou computador. Hoje a gente poderia e deveria incluir o celular também, né? Que é muito utilizado. Então, quanto mais tempo, e o nosso ponto de corte foram 4 horas por dia. Então, as crianças que permaneciam 4 ou mais horas por dia com esses equipamentos, televisão, videogame ou computador, elas eram mais vítimas e mais agressores também. E aí a gente tem 2 explicações diferentes para essas questões, né? Em relação aos agressores, a gente poderia falar do impacto que, por exemplo, os jogos dos games em relação à violência, que são os mais vendidos. O fato de estar exposto a essa violência da mídia poderia, né, facilitar a questão da agressão. E em relação às vítimas, a possível explicação que nós temos é que, se quando eu vou para uma brincadeira, quando eu vou para um jogo esportivo, eu acabo sendo xingado, acabo sendo humilhado, eu parto para atividades onde eu possa desenvolver melhor e de uma maneira mais solitária. Crianças que têm uma insatisfação com a sua imagem corporal, ou seja, gostariam de ter um corpo diferente daquele corpo que elas têm, também apresentam maiores percentuais de vitimização. Se nós pegarmos em percentual geral, nós temos ali um percentual baixo de crianças que têm que mudar de escola, né? Mas se nós pegarmos as consequências associadas a isso, porque o bullying ele pode causar desde da queda do rendimento escolar, a problemas de comportamento, até a outra ponta que seriam casos específicos de depressão e até suicídio. Então, se nós considerarmos que uma criança dessas 5.000 possam vir a chegar nessa outra ponta, que seria o desfecho mais negativo, né, o suicídio, o dado é preocupante. Se nós pegarmos o dado bruto e considerarmos ele como um percentual dos 5.000, não são tantas crianças. Mas é um número importante, porque mudar de escola muda toda uma rotina familiar das crianças. Né? Não vai mudar só a vida da criança, vai mudar também a vida dos pais, dos irmãos e tudo mais. E sem falar no trauma que isso vai causar para a vida delas. Então, eu acho sim que é um número importante. A primeira medida é identificar tanto a vítima quanto o agressor, e os dois eles apresentam alguns sinais característicos, né, que vão desde a questão do comportamento até o rendimento escolar, que pode ser diminuído. A segunda questão é estimular a denúncia, né, deixar um espaço aberto na escola para que as crianças denunciem esses atos. Nós temos 3 personagens, né, a vítima, o agressor e a pessoa que assiste, mas não sofre bullying e também não faz nada. Então, deixar um espaço aberto
para essa denúncia, né? Estimular que a denúncia seja feita, para que depois, né, a direção e os professores da escola possam tomar alguma providência. Outra medida importante é estabelecer regras de conduta. Beleza. Mas essas regras elas precisam ser criadas juntamente com os alunos. O professor estipular regras não surte um efeito tão positivo nas crianças, mas fazer com que eles construam as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer. Quando se faz alguma coisa que não pode, o que acontece? Então, deixar que eles criem juntamente essas regras de convivência com o professor. Isso funciona bastante. Sempre que a escola, que os professores se depararem com atos de bullying, eles precisam quebrar essa corrente. Então, tem que chegar na vítima e no agressor e fazer com que esses atos eles acabem por parar. E o bullying não é um problema apenas da escola, né? Quando isso acontece, os pais precisam ser chamados, precisam ser notificados e precisam tomar as providências. Todo mundo é responsável pelo bullying. A gente presencia muitas questões relacionadas ao cyberbullying, né? Desde uma foto mal tirada, ou enfim, a vídeos ou até xingamentos pela internet, né? Eu nem acho que é uma questão dele ser mais difícil de identificado ou combatido. A questão é que ele tem uma abrangência muito grande. Uma postagem, por exemplo, no Facebook, ela pode ser vista por milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, o impacto dela pode ser muito grande na vida das crianças. Os pais, eles precisam primeiro dar limites, né, para os seus filhos, trabalhar muito com essa questão de limites e mostrar o que é certo e o que é errado, né. Eu sempre comento com meus filhos, né, não é porque não tem alguém olhando que tu vai fazer alguma coisa errada. Em relação ao cyberbullying, eu acho que falta muito essa questão da educação digital para as nossas crianças, né? O uso correto dos meios de comunicação, as postagens, então tem que ter muito cuidado. E os pais precisam tomar as medidas cabíveis quanto a isso, né? Nós temos bloqueadores para isso, para as crianças, para sites e tudo mais. E está sempre conferindo. Eu acho que o pai não pode deixar de seguir as postagens do seu filho, né? Então acompanhar pelo Facebook, volta e meia olhar o WhatsApp, o pai tem que saber a senha do celular do seu filho. Eu acho que esses são os primeiros cuidados para que os pais possam estar mais atentos ao que os filhos olham e ao que os filhos publicam, principalmente. Eu acho que hoje cada vez começa antes, principalmente a questão do cyberbullying. Nós temos as crianças já com 5, 6 anos, com celulares, com acesso à internet, então isso eu acho que começa cada vez mais cedo. O tema do bullying ele precisa ser tratado desde a educação infantil. Se nós incentivarmos que as escolas trabalhem essa temática, que incluam essa temática ali nos seus currículos desde cedo, as crianças vão ter mais consciência para não praticar isso. E nós temos hoje uma lei, né? Uma lei a respeito do bullying. A lei foi criada em novembro de 2015, já está em vigor, né, que é o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que o governo federal lançou. Então, é dever de todo estabelecimento que trabalha com ensino trabalhar na prevenção e no combate do bullying. Bem, eu quero compartilhar com vocês, esse vídeo ele foi publicado dia 25 de maio. E o dia que eu liguei para o professor, ele ficou muito satisfeito, porque ele disse que essa pesquisa já tem um tempo, a primeira foi feita em 2011, e depois foi atualizada agora recentemente em 10 cidades, e ele disse que nunca tinha havido contato do poder público com eles. Então, a pesquisa na academia tem sentido se nós aplicarmos ela no nosso dia a dia, nas nossas políticas públicas, nas nossas práticas, né? Então, identificando coisas assim que ele disse no tema, que eu achei muito importante. Na época que eu estava com meus filhos pequenos, eu cuidava, assim, eu não ia olhar na internet o que eles estavam fazendo, eu achava que eu tinha que preservar, né, deixar eles preservados. Só que isso mudou muito. A privacidade, obrigada, vereador Kiko. Isso mudou muito de um ano para o outro, né? Desde lá, eu cuidava das companhias deles. Naquela época que eu cuidava de preservar a privacidade deles na questão da internet,
as companhias eu cuidava. Assim como nós tínhamos amizade com os pais dos amigos para nós saber com quem os nossos filhos estavam andando. Hoje em dia, a internet está muito presente. Então, essa orientação que ele dá, em estar atento, em conhecer a senha do filho, em estar atento aonde o filho anda, navega na internet, quem ele recebe, é uma orientação que a gente precisa estar atento. Então, a lei nacional existe. Eu identifiquei que, em termos municipais, nós temos o dia de combate ao bullying, que é 8 de abril, mas que não se viu nada. E a sugestão é que a gente possa, né, propondo 2 ações. Um decreto legislativo que institui a Semana Municipal de Conscientização contra o Bullying na Câmara Municipal de Caxias do Sul e outorga o selo de Escola Livre de Bullying e dá outras providências. Por quê? Para que a gente possa incentivar ações sistemáticas na escola. A lei nacional já existe, mas não existe hoje uma sistematização nas escolas, trabalhando com todos os públicos, com as crianças, com os professores e com os pais. A lei prevê que hajam relatórios bimestrais para coordenar esse assunto, para monitorar esse assunto. Vocês vejam, relatórios bimestrais. E isso não é aplicado. E o bullying continua acontecendo. E ele é um gerador de depressão, de automutilação, de suicídio, ele interfere no rendimento escolar. Então, é uma situação... E o agressor, que não é trabalhado, ele pode se tornar um delinquente juvenil. Lendo sobre o material pesquisado, identifica-se que em algumas crianças, quando são trabalhadas por elas terem cometido bullying, se sentem mal, e as outras não. Então, já caracteriza alguma psicopatia. Então, é algo muito sério que a gente precisa sistematizar nas escolas um trabalho. Uma ação foi essa, de propor, então, instituir como um decreto legislativo essa semana, onde a gente institua um selo para poder reconhecer as escolas que estejam fazendo. E a outra eu vou fazer em forma de indicação para a Secretaria de Educação Municipal e também para a Quarta CRE, com a ideia de sistematizar atividades de identificação, que identifiquem a vítima de bullying, o agressor, que tenha sistematização para preparar o professor para trabalhar. Vocês sabem o que a pesquisa mostrou? Quem as crianças consideram o principal culpado? O professor. Porque onde é que acontece as maiores ocorrências? É no pátio e na escola. Então, ou o professor não está vendo, ou não está sabendo como lidar. E a gente não quer culpar o professor, mas instrumentalizá-lo em como lidar com isso. E a situação ela é tão grave que ela precisa de ações sistêmicas. A lei nacional prevê, como eu disse, relatórios bimensais e indicadores que monitorem, porque a gente tem que ver se os casos estão diminuindo. Então, é lá na escola que a gente começa a trabalhar o respeito às diferenças, né? Vocês viram a questão do sedentarismo, né? A autoimagem como um aspecto apontado como grave, né? Então, a questão do esporte na escola, os hábitos saudáveis de alimentação, muitas coisas podem ser trabalhadas, mas elas precisam ser sistematizadas nas escolas, né? Os pais precisam participar disso, os professores, e a abordagem foi tão interessante como foi sugerido, inclusive as escolas que hoje já contam com os círculos de paz, em relação a fazer as combinações quando ocorrem os casos de bullying, né? Então, como que as pessoas se sentem, o que a gente vai combinar para que isso não aconteça mais? É uma forma de nós fazer uma evolução da nossa sociedade jovem, em respeito, né, às diferenças, e não que isso não vire em conflitos maiores. Então, eu percebo esse tema e assim, quero compartilhar com vocês que o dia que eu pensei em pesquisar o que tinha sobre bullying na cidade, teve um menino que me abordou na entrada da Câmara e me disse: vereadora, faz um projeto para que as pessoas especiais possam ir e vir sem serem gozadas.
E eu disse, do que tu está falando? Ele disse, a gente é muito gozado pelas pessoas. E se tu está falando de bullying? Ele disse sim. Então, eu resolvi ver o que tinha no município a respeito disso e encontrei, inclusive, uma pesquisa acadêmica que até agora não foi explorada. E nós temos tudo para explorar. Obrigada, presidente. Sim.